Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos colocar o MXRF11 no trono da análise. Esse que é um novo quadro aqui do canal, onde nós vamos analisar ativo por ativo que eu julgo que deve ser analisado e descobrir se ele vale ou não a pena você colocar na sua carteira de longo prazo. Então, vamos lá? Hoje nós vamos destrinchar o MXRF11, também conhecido como Maxi Renda, um dos fundos imobiliários mais populares da B3. Ele é classificado como um fundo de papel híbrido. E antes da gente passar para os números, primeiro a gente tem que entender o que isso significa. Quando falamos que um determinado fundo é um fundo de papel, nós queremos dizer que ele não compra imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas ou outros imóveis. Na verdade, ele compra dívidas do setor imobiliário. Ele compra principalmente os CRIs, certificados recebíveis imobiliários. Esses CRIs funcionam como empréstimos para empresas do setor imobiliário. O fundo empresta dinheiro para essas empresas e, em troca, ela recebe uma parte desses juros desse empréstimo. E esses juros são distribuídos para nós acionistas por meio dos dividendos. No caso do MXRF11, cerca de 70% a 80% do portfólio dele é composto por CRIs. O restante é composto por LCIs, debêntures, cotas de outros fundos imobiliários e também uma parte em permutas financeiras. Isso significa que ele não depende da inadimplência de um determinado credor específico, mas sim da saúde do crédito imobiliário. Na verdade, como ele está muito diversificado, ele vai depender, no geral, de que o setor de crédito imobiliário esteja performando bem e pagando bons juros para que ele vá performar bem e pagar bons dividendos. O fundo foi criado por volta de 2011 e 2012 e é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela XP Investimentos. Quando a gente fala de ter uma gestão ativa, que é o caso do MXRF11, a gente está falando que a gestora ela recorrentemente está reavaliando esse fundo, ou seja, ela está trocando os ativos que pertencem a ele. E no caso de um fundo imobiliário de papel, isso é importante para sempre estar de olho na saúde desses CRIs, dessas dívidas imobiliárias, e se está tendo bons credores e precisa mudar a estratégia e alguma outra negociação, basicamente avaliar constantemente esses fundos. O MXRF11, além disso, é um dos fundos imobiliários mais populares do Brasil quando a gente fala de número de investidores, com mais de 1.300.000 cotistas. Isso dá uma vantagem para ele muito grande em relação aos outros fundos imobiliários, porque a gente ganha uma coisa que é a liquidez, ou seja, você consegue comprar e vender ações desse fundo imobiliário, né, cotas desse fundo imobiliário, com certa facilidade. Na verdade, praticamente todos os dias você consegue negociar ele e ele vai ser negociado tranquilamente, porque tem alta demanda por negociação. Para efeito de comparação, o KNSC11 tem cerca de 219.000 cotistas e o RBRR11 tem cerca de 129.000 cotistas. Apesar de serem fundos muito sólidos e confiáveis, bem estáveis também, na média, né? A maior parte das pessoas considera eles bons fundos, eles têm um volume de negociação muito menor e, em caso de uma crise ou de uma necessidade urgente, é muito mais difícil você sair dele, principalmente se você tiver uma quantidade muito grande de cotas. Porque para poder vender em alta quantidade, a demanda não é tão grande, a liquidez não é tão alta, exatamente pelo menor número de cotistas. Em questão de custos, o MXRF11 tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano, além de um piso mensal mínimo de R$60.000. Quer dizer que ele vai fazer o cálculo dessa taxa de administração relativa ao patrimônio do fundo. E se esse valor for menor que R$60.000, eles ainda assim vão jogar como 60.000 o mínimo para poder calcular. Existem fundos que vão ter uma taxa de administração menor do que esse MXRF11 e alguns vão ter maior. Mas, considerando que a gestão é ativa, nesse caso é comum que a taxa seja mais ou menos esse valor. Não está muito alta, não está muito baixa, está na média. E essa questão do piso mensal é muito comum para fundos imobiliários, na verdade quase todos fazem isso. Importante mencionar que fundos com gestão ativa, geralmente você espera uma decisão melhor por parte da gestão, uma maior segurança, estabilidade e maior confiabilidade, que no caso do MXRF11 tendem a ser uma verdade. Agora, indo diretamente para os números, o PVP está em 1,01. Para quem está chegando agora, o PVP ele mede o preço da cota comparado com o valor patrimonial dos bens que esse fundo tem. Se esse valor estiver muito perto de 1, basicamente o fundo está sendo negociado ao seu valor real. Se a gente pegasse tudo que ele tem, seria capaz de pagar todo o valor patrimonial em valor das cotas dele. Se o fundo fechar amanhã, ele vende tudo e consegue pagar exatamente cada cota que ele tem.
Mais ou menos isso explica o PVP. No caso do PVP do MXRF11, mostra que ele não está super valorizado, ele está bem ali próximo do valor real mesmo. Muitos fundos imobiliários tendem a ser negociados abaixo desse preço do valor patrimonial. E, por exemplo, o KNSR 11, ele tende a ficar por volta de 0,8, 0,9 e 1, mais ou menos. E no caso do MXRF11 mesmo, a variação do PVP dele tende a ser em torno de 0,9, 1. É raro ele ficar acima desse valor. E isso é considerado um estado relativamente saudável. O dividend yield nos últimos 12 meses está em 11,95%. Basicamente, o dividend yield é como se o fundo tivesse um certo juros de rendimento que é pago aos cotistas. É quanto que ele te paga mensalmente em comparação ao valor de uma cota. Então, 11,95% é o equivalente a dizer que ele está pagando quase 1% por mês da quantidade de cotas que você tem. E aqui o MXRF11 ele acaba se destacando. Além de ter uma base consistente de dividendos, que eu já vou falar mais sobre isso, ele está entregando 12% ao ano em dividendos, o que é relativamente bom, acima da média, na verdade. Se a gente for comparar com fundos de tijolo, por exemplo, eles pagam em média 7 a 9% ao ano em dividend yield. É claro que fundos de tijolo tendem a pagar um pouco menos, graças ao fato que os de papel têm mais risco de crédito, então eles acabam pagando mais para poder compensar esse risco. Mas mesmo assim, se a gente comparar com outros fundos imobiliários de papel, tem fundos que estão pagando 10%, 11%, e mesmo assim com muita imprevisibilidade, enquanto o MXRF11 está pagando 12% com uma certa constância ali, sem muitas mudanças significativas nesse valor. Complementando o ponto anterior, ele tem um dividend yield histórico médio nos últimos 5 anos de 15% ao ano, tendo o último pagamento de dividendos dele ser o de 10 centavos por cota. É um pagamento muito interessante e um histórico muito saudável de pagamento de dividendos. Muito interessante para quem gosta de viver de renda. O CAGR, que é a taxa de crescimento anual composta, está em 11,01. Isso quer dizer que ele está crescendo com uma certa consistência no tempo. Isso quer dizer que todo ano ele está tendo ali um certo crescimento. Já o DY-CAGR, que é basicamente o CAGR para dividend yield, ele está em menos 4,77. Claro que nem tudo são flores, né? E em momentos principalmente de inflação e com taxas de juros mais altas, isso geralmente tende a acontecer, uma certa queda no pagamento dos dividendos. Com 4,12 bilhões de patrimônio líquido e 437 milhões de cotistas, o MXRF11 é um dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa, com mais de 1.300.000 cotistas. Isso significa muito quando a gente fala de fundos de papel, principalmente porque isso dá mais vantagem em negociações com CRIs e também permite ele uma maior diversificação do portfólio de investimentos dele, deixando assim um fundo mais seguro, diversificado, mais estável e também mais confiável. No último trimestre, o fundo representou um resultado contábil líquido de mais de 391 milhões, o que não só garante a eficiência dele, mas também permite ele continuar com uma distribuição mais saudável. Além disso, é importante mencionar que o fundo está com um valor patrimonial de R$ 9,42 por cota, sendo que as cotas estão valendo R$ 9,53. Ou seja, ele está bem próximo do valor real ali mesmo, que nem eu mencionei no PVP, né? Então a gente pode dizer, mais uma vez, reafirmando que ele está num preço ali interessante perante o valor patrimonial dele. Quando olhamos para o setor como um todo, é importante mencionar que os fundos de papel tendem a brilhar quando a gente está falando de uma situação de juros altos, porque os CRIs, aos quais a maior parte deles investe, muitas vezes são atrelados ao IPCA, à Selic, ao CDI e outras taxas de juros semelhantes, fazendo com que eles rendam muito mais dinheiro nesse período, mesmo que a euforia do mercado faça que muitas vezes esse tipo de recebível fique muito abaixo do valor, porque as pessoas começam a tirar dinheiro por causa do desespero e por causa da taxa de juros. Então a gente vê fundos imobiliários de papel muito mais baratos e vão render muito mais, trazendo dividend yields muito mais altos. Por exemplo, o RNSC 11 foi para 12,83% de dividend yield. E não é um caso isolado. O MXRF 11 mesmo chegou a 12% de dividend yield agora, mas já esteve até maior quando a gente está vendo um pouco mais essa confusão aí dos juros mais altos. Em contrapartida, os fundos de tijolo, eles tendem a se beneficiar mais quando as taxas de juros caem,
porque nesses momentos eles ficam muito melhores, porque os imóveis começam a valorizar muito mais, porque o mercado imobiliário começa a ficar aquecido nesse período e começa a acontecer das pessoas começarem a comprar mais imóveis, negociar mais, alugar mais, e assim acaba que a gente tem um aumento desses imóveis físicos, né? Então isso realça a importância de você ter diversificação. Mesmo que você queira o MXRF11, é bom você ter alguém também que tenha um espaço ali em tijolo, tá? E também em outros fundos de papel, para você não ficar muito exposto a um lugar só. Com tudo isso em vista, eu declaro oficialmente que o MXRF11 merece sim ser coroado como parte da sua carteira de investimentos. Principalmente se o seu foco é viver de renda e ter ali um dividendo mensal bem recorrente que você consiga ter uma noção do quanto você está ganhando todo mês, ele é muito interessante. É um fundo com alta liquidez, então em caso de uma crise você consegue sair dele rápido, o que não é a intenção, tá? Fundos imobiliários, a intenção não é ficar vendendo, até porque a taxa de imposto que você paga em venda é de 20% e não tem isenção, então em muitos casos não vale a pena ficar negociando fundo imobiliário. Entretanto, se necessário em uma crise, você consegue se livrar dele até que relativamente fácil. Além disso, ele tem muita estabilidade, é muito seguro e tem também um histórico muito bom e recorrente, sendo um ótimo fundo para você ter segurança e deixar ali o seu dinheiro de forma bem tranquila, sem ficar tendo dor de cabeça. E aí, ficou dúvida? Se sim, já sabe, né? Deixe nos comentários e você pode usar a aba para feedbacks, sugestões de vídeo ou perguntas. E aproveita e deixa lá. Você já tem MXRF11 na sua carteira? Se não, pretende colocar? Agora, plebeu, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já sabe, não custa nada deixar aquele like para o rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o conteúdo, se inscreve. Mas apenas se achar que vale a pena continuar a nossa jornada juntos. Vamos crescer juntos esse mundo financeiro. Espero que vocês tenham gostado do novo tipo de quadro aqui do canal, que eu vou trazer mais vídeos nesse formato. E se o engajamento for bom, eu vou continuar fazendo. Mas é isso, até a próxima e falou!